É uma imensa alegria estarmos aqui novamente. Sejam todos bem-vindos. Este é mais um encontro das palestras públicas promovidas pela área de comunicação da AFESP. E como acontece todo domingo, nossa palestra pública é precedida por uma parte musical. E hoje vamos receber o coral Paulo de Tarso. Vamos conhecê-los um pouco mais. O grupo musical Paulo de Tarso foi fundado no dia 25 de março de 2003 com os seguintes objetivos: integrar os trabalhadores do Centro Espírita União e Fraternidade através da música que eleva o espírito, promover a harmonização musical de algumas palestras públicas e dos eventos festivos promovidos pelo CELF, e também levar conforto e alegria a todos os asilos possíveis quando entram em contato e solicitam, e também a orfanatos. Com o passar do tempo, os ensaios semanais se transformaram em mais um trabalho da casa, oferecendo à espiritualidade recursos fluídicos, magnéticos, oriundos da boa música e emanados pelos voluntários, para a realização de tratamentos espirituais diversos. Atualmente, a musicista Ana Kinoshita é a responsável pela condução das apresentações e os senhores Djalma Barreto, Fábio Fulas e Marcos Chiarelli atuam como dirigentes do grupo. Este grupo está aqui hoje para nos brindar com belíssimas canções. Sejam bem-vindos, uma bela apresentação para vocês. E aí eu peço licença para acrescentar que é da Casa Materninha. Então eu sinto muito orgulho em participar desse coral. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a Raquel pelo convite. Nós vamos começar cantando o hino do Aprendizes do Evangelho, que é de autoria do nosso querido Edgar Armon, né? Esse hino nós cantamos sempre nas aberturas das nossas apresentações para recordar a nós mesmos que aqui na Terra somos todos aprendizes. Nossa próxima canção
Deixe a luz do céu entrar. Às vezes, nós vamos fazer as nossas orações, mas mantemos o nosso coração fechado para todo o benefício que a espiritualidade pode nos oferecer. Então, essa música é um convite para que abramos o nosso coração. E essa música, vejam só que curioso, foi escrita em 1899. Olha há quanto tempo ela existe. De uma canadense chamada Ada Blankhorner, e o título original dela é Let the Sunshine In. Então, deixe a luz do céu entrar. Você é seu receito, salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas dos teus erros dissipar. Teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria dar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita essa aliança com Jesus e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E deixa a luz do céu entrar. Nossa próxima música é uma composição do Padre Zezinho. Quem tem mais de 50 anos, como eu, deve lembrar de algumas músicas do Padre Zezinho, não é? Que, apesar de ser católico, contribuiu de uma maneira muito positiva para a divulgação da mensagem de Jesus.
e a música se chama Ave Maria da Minha Infância. Prestem atenção na letra, que ela vai falar sobre aquela pureza da criança que é perdida ao longo dos anos, e aí a gente se esquece de rezar. É tão bom rezar quando acordamos, antes de dormir, só que também na letra da música fala que depois que a gente perde essa pureza, a vida nos ensina a voltar a fazer as orações. E essa oração especificamente para Maria, Mãe de Jesus, que é essa divina intercessora que existe no plano espiritual. Tá sem a letra no telão aí, se alguém quiser colocar, boa. Obrigado. Vamos cantar junto, gente, vamos lá. Era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado. Mas rezava como alguém que ama. Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui descendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Teu amor cresce com a gente, a mãe nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Ave Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço. Embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não me esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de
Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Bonita, né? Essa música foi escrita em 1972. Olha que maravilha, mais de 50 anos. A próxima música também é do Padre Zezinho e é um clássico da infância. Ela tocava inclusive no programa do Raul Gil, essa música. Quem lembra do programa do Raul Gil, né? E Amar como Jesus amou. Olha que convite que o Padre Zezinho faz para a gente. Vamos amar como Jesus amou. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus
nos recordamos da importância de orar, nos recordamos do amor que Jesus tem por nós e do convite que Ele faz a nos portarmos como Ele. E essa música agora, do Brasil para o mundo inteiro, é de autoria de César Tucci. O César Tucci escreve letras espíritas e nesta especificamente ele vai nos lembrar de que nós sempre nascemos no lugar mais adequado à nossa necessidade de aprendizado. Se estamos hoje aqui no Brasil, na cidade de São Paulo ou em qualquer outra cidade, ou qualquer estado do nosso país, dentro da família em que vivemos, é porque é exatamente ali que nós precisamos estar. E que a nossa presença seja sempre de paz, em casa, na rua, no trabalho, no mundo. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor nos reunir. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Alô? Nossa última canção foi escrita por Leonard Cohen em 1984. É a Aleluia. Aleluia é uma palavra de origem hebraica que significa louvar a Deus. Então, pelo sentimento de gratidão que nosso grupo musical está animado em estar aqui esta manhã, não poderíamos encerrar de outra maneira a não ser agradecendo e louvando ao nosso Criador. A versão dela é da Gabriela Rocha, tá? Porque existem várias versões desta música.
Expositor e educador espírita há muitos anos. Atua fazendo palestras em diversos centros espíritas de São Paulo. Ele é médium psicógrafo. Recebeu, por Manuel Dantas, este livro que nós ouvimos agora, a publicidade, Muito Prazer, Eu Sou o Espiritismo. E é uma edição da FESP. Ele é diretor do projeto Sementinha do Bem, que atende a pessoas carentes em foco nos irmãos em situação de rua. Hoje, ele nos traz o tema A Tempestade Acalmada. Seja bem-vindo, Marcos Chiarelli. Muito bom dia, uma alegria imensa estar aqui novamente. Uma alegria e uma honra. Sou muito grato a Raquel de Abreu, diretora do Departamento de Comunicação, né? Aqui da FESP, pelo convite que me fez, pelo convite que fez ao grupo musical Paulo de Tarso, que é lá do Centro Espírita União e Fraternidade, o CELF. Fica lá no Parque Peruche, Zona Norte, onde eu moro e onde eu trabalho. Um dia eu saí de manhã do CELF, que a gente tinha feito um trabalho lá de entrega de cestas básicas, e o grupo musical se apresenta para as famílias que são cadastradas nesse programa. E eu vim para cá direto porque estava tendo um evento na FESP. Desde de manhã, né? Eu cheguei aqui depois do almoço e eu vim direto com a camiseta do grupo musical. E aí a Raquel olhou a camiseta, tá, e falou: você quer trazer o grupo para cantar aqui? Eu falei: nossa, né? Seria uma honra. E foi uma honra, uma alegria muito grande. Agradeço muito, Raquel, muito obrigado, estamos à disposição. Agradeço, em primeiro lugar, não é a Deus, que a gente não pode nunca deixar de fazer isso. A última música nossa, Aleluia, é o louvor e o agradecimento que vai aqui no meu coração. Agradeço ao Roberto Magalhães, que é o presidente da FESP, por nos permitir estar aqui também, que Deus o abençoe, que Jesus o ilumine, ele continue administrando esta casa de luz, segundo os preceitos do Evangelho. Agradeço a Vera Milano, que é diretora da área doutrinária, que desde a primeira vez que eu pisei aqui me tratou sempre com muito respeito, com muito carinho. Agradeço a minha querida Marlene, amiga lá do CELF, né, mora aqui no meu coração. Agradeço a todos da mesa que estão me dando uma sustentação muito valiosa, porque eu estou muito emocionado em estar aqui, gente, muito emocionado. Agradeço a todos vocês. Eu não sou muito bom de estimativa, mas tem aí umas 150 pessoas, mais ou menos. Eu estava contando ali atrás, né? E vocês escolheram estar aqui hoje.
Domingo de manhã, vocês poderiam estar em qualquer lugar, fazendo feira, na praia, no campo, em casa descansando, dormindo, preparando o almoço, trabalhando. Vocês poderiam estar literalmente em qualquer lugar que quisessem, mas escolheram estar aqui. E isso é muito bom, porque quando a gente vai em busca da palavra de Jesus, o nosso coração se enche de alegria, de luz, e nós recebemos muitos benefícios, tenho certeza disso. A nossa conversa de hoje é sobre uma aventura nos mares. Olha só que interessante. E essa aventura nos mares vai nos falar de fé e de confiança. O tema da palestra é a tempestade acalmada, como está mostrando aí nos telões, não é? E, na minha modesta opinião, esse é um dos trechos mais bonitos que nós temos no Evangelho. Eu não sei se todos vocês conhecem, a gente vai contar aqui o que aconteceu nesta noite, nesta aventura marítima, não é? E que foi narrada por Mateus, Marcos e Lucas. 3 dos 4 evangelistas narraram esta passagem, e ela aconteceu depois de um dia cheio vivido por Jesus e seus apóstolos. Eles estavam em Cafarnaum, que é uma pequena cidade localizada a mais ou menos 185 quilômetros de Jerusalém, né? E Cafarnaum funcionava como uma espécie de ponto de encontro para os seguidores de Jesus. Foi em Cafarnaum que Jesus convidou os primeiros apóstolos a lhes acompanharem. Lá era a cidade onde moravam Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Então, quase metade dos apóstolos moravam em Cafarnaum, uma cidade que vivia da pesca, porque ela ficava às margens do Mar da Galileia. Para a gente ter uma ideia, eu gosto muito de mostrar isso, né, quando eu faço as minhas exposições. Vamos situar aonde que Cafarnaum estava no mundo. Está ainda, porque ainda existe. A cidade hoje não é mais habitada, virou um ponto turístico, né? Mas pegando aí o mapa mundi, olhando aquele circulinho vermelho ali que está abrangendo o norte da África, a entrada da Ásia passando ali pelo Oriente Médio, esse círculo sendo ampliado vai nos mostrar esses países atuais, não da época de Jesus, tá? Arábia Saudita, Iraque, Síria, Turquia, Líbano, o Irã. Embaixo do Líbano, aquela manchinha vermelha ali, meio cor-de-rosa, do lado do Egito, é o território de Israel. Ampliando o mapa de Israel, nós vamos ver então Jerusalém ali no centro, que é a capital, o mar Mediterrâneo ao lado esquerdo, que aí navegando por esse mar se chega na Europa, né? E lá em cima, naquele triangulinho amarelo, tem a cidade de Cafarnaum. Ela está bem na beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é aquela marcação azul ali, né, perto da Síria, abaixo do Líbano. Apesar de aparecer pequenininho assim nessa imagem, o Mar da Galileia é muito grande, gente. Na verdade, ele não é um mar, ele é um lago, né? O Lago de Genezaré. Mas ele era chamado de mar na época de Jesus e ainda é chamado de mar porque é um lago imenso. Para nós termos noção do tamanho deste mar, eu trouxe uma trena aqui, então antes da gente começar a se preparar aí no grupo musical, eu medi 4... Perdão, essa medida eu não vou usar agora. A medida que eu tenho na cabeça é a seguinte: da estação Santana do metrô até a estação Jabaquara, nós temos mais ou menos 16 quilômetros, tá? Mar da Galileia, na sua maior extensão, tem 19 quilômetros. É maior do que a distância de Santana até o Jabaquara ou de Jabaquara até Santana. E no outro sentido, ele tem 13 quilômetros. 13 quilômetros é a distância da minha casa à casa da minha mãe. Eu moro na Zona Norte, na Casa Verde, depois do Sambódromo, e a minha mãe mora na Praça da Árvore. Quem conhece São Paulo vai poder estimar essa distância. Eu saio da Zona Norte, passo na frente do Campo de Marte, pego a Avenida Tiradentes, Vale do Anhangabaú, 23 de Maio, Avenida Jabaquara, Sena Madureira, Avenida Jabaquara e chego lá na Praça da Árvore. 13, 14 quilômetros. A margem menor do Mar da Galileia é essa e a margem maior de Santana até o Jabaquara. Olha que loucura, gente.
Essa área dá mais ou menos 247 quilômetros quadrados. A cidade de Itapecerica da Serra, aqui pertinho de São Paulo, tem 151 quilômetros quadrados, quase metade. A cidade inteira de Itapecerica da Serra é quase metade do tamanho do Mar da Galileia. A cidade de Araçariguama, comecinho da Castelo Branco, tem menos ainda, 145 quilômetros quadrados. Então esse lago, que é maior do que essas duas cidades, quase as duas juntas, não é? É um mar. Lá havia uma abundância de peixes, formavam-se ondas, tudo que acontece no mar acontecia no lago de Genezaré e por ele estar na região da Galileia era chamado de Mar da Galileia. Hoje em dia, a cidade de Cafarnaum virou um sítio arqueológico, destino de muitos turistas que vão para Israel. Lá é possível visitar as ruínas de uma sinagoga e ver os restos que sobraram da casa de Pedro. Essa daí é uma fotografia de uma sinagoga do século IV depois de Cristo, que foi construída sobre a sinagoga original de Cafarnaum. Na sinagoga original de Cafarnaum, Jesus pregava, Jesus realizava curas. Então imaginem a oportunidade de ir visitar esse lugar. Não é? Então, está em ruínas a sinagoga, como eu disse, não é uma cidade mais habitada, mas eu tenho certeza que toda a energia de todo mundo que viveu, que passou por lá, ainda está presente. Aqui nós temos uma igreja que foi erguida sobre o local onde era a casa de Pedro. Ali no meio da fotografia, que tem esse gradil, esse guarda-corpo, é um anteparo para a gente olhar lá dentro e ver as ruínas da casa de Pedro. Olha só que emoção, gente. Na sinagoga de Cafarnaum, trabalhava Jairo. E quem conhece o Evangelho vai lembrar do episódio da cura da filha de Jairo. Andando da praia do Mar da Galileia até a sinagoga, Jesus curou a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Na casa de Pedro, Jesus curou a sua sogra, que estava com uma febre já há vários dias. Então são lugares impregnados pelos fluidos de Jesus ainda hoje, mesmo tendo passado tanto tempo. Porque o poder magnético de Jesus é incomensurável, inimaginável para nós. E essa daí é uma imagem atual do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré. Aonde que foi tirada essa foto? Atrás da casa de Pedro. Olha que maravilha, gente. Pedro, pescador, não é? Jesus o chama e diz, eu vou lhe fazer pescador de homens. Ele saía da sua casa, pegava o seu barco e ia para esse marzão aí para exercer a sua atividade profissional como pescador. Lugar bonito, né, gente? Lugar bonito e que merece viver em paz. Que em todas as nossas orações nós viveremos paz para esta região do planeta, que está sendo tão castigada, não é? Atualmente. Que a paz reine lá realmente. Muito bom. Eu disse que a história da tempestade acalmada aconteceu depois de um dia cheio vivido por Jesus e por seus apóstolos. Mas por que dia cheio? O que é um dia cheio? Quando a gente faz muita coisa, né? O que era fazer muita coisa para Jesus? Pregar, curar, ensinar. Jesus havia realizado várias curas durante aquele dia e os evangelistas nos contam que ao cair da tarde, ele vai para as margens do Mar da Galileia e, cercado por uma quantidade enorme de pessoas, ele decide se afastar um pouco e subir num barco. O evangelista Marcos narra o seguinte: uma vez mais se juntou uma multidão imensa. Por que uma vez mais? Porque em todo lugar que Jesus chegava, juntava muita gente. Imaginem, não é? Já há quase 3 anos de ministério público, a fama de Jesus corria por todo o Oriente Médio, por toda a Palestina. Então, quando sabiam que Jesus estaria em algum lugar, uma verdadeira multidão ia. E Jesus entrou num barco e se sentou nele. O barco estava na água, enquanto a multidão ficava à beira-mar, mas em terra. E Jesus ensinava as pessoas por meio de parábolas. Naquele mesmo dia, então, mais cedo, Jesus havia realizado várias curas, e naquela hora ele subiu num barco para poder ser visto e ouvido por uma quantidade maior de pessoas. É como se estivesse num palco, ocupando um púlpito, não é? E começou a ensinar por parábolas. O que são as parábolas? Parábolas são histórias
que Jesus ou qualquer outra pessoa podia contar, histórias simples, relacionadas ao dia a dia das pessoas, sempre com um fundo moral, com uma lição fácil de entender. Jesus era um excelente pedagogo, ele falava conforme o entendimento e a cultura das pessoas que o ouviam. Então, para donas de casa, Jesus contava parábolas de medidas de trigo, de farinha, de sal, que era o dia a dia delas, era assim que elas entendiam os ensinamentos dele. Para os trabalhadores, Jesus falava de pesca, de peixes, de lavrar o solo, de plantar sementes, porque esse era o cotidiano daquelas pessoas. Para os mais abastados, Jesus contava histórias sobre o valor do dinheiro, a adoração, aquilo que é material, e assim por diante, não é? Então, Jesus, nesta ocasião que estava ali sobre o barco falando com a multidão, ele contou a parábola do semeador. Depois ele comparou a verdade com a luz que se coloca em cima de um móvel no ponto mais alto da casa. É a parábola da candeia e do alqueire. E por último ele comparou a fé com uma semente de mostarda, a menor sementinha, mas que vira uma árvore imensa, não é? Jesus contou essas 3 parábolas. Quem conhece os evangelhos vai saber do que eu estou falando. No fim do dia, Jesus disse o seguinte aos seus apóstolos: vamos atravessar para outra margem do lago. Ele já havia dado todos os seus ensinamentos em Cafarnaum e então queria chegar em outra cidade, pegar o barco e atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, os apóstolos entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia e outros barcos o seguiram. Logo se levantou uma tempestade tão grande, com vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já começava a ficar cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça apoiada num travesseiro. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eu gosto de, quando eu leio o Evangelho ou qualquer outro livro, criar na minha mente aquele cenário, né? Como que seria, então? A gente já viu uma foto do Mar da Galileia, só que naquela foto ele estava tranquilo, né? Imagina uma tempestade, um vendaval, as ondas se agigantando, rebentando contra o barco, enchendo o barco de água. Um pequeno barco enfrentando uma grande e violenta tempestade. E Jesus dormindo na parte de trás do barco, tranquilamente. Popa, na linguagem marítima, é a parte de trás, não é? A proa é a parte da frente de um barco, de um navio, e a popa é a parte de trás. Jesus estava dormindo lá atrás, a tempestade comendo solta, não é? E ele tranquilamente dormindo. Para facilitar a montagem desse cenário na nossa mente, eu peguei umas imagens aqui muito interessantes. Olha só, o que parece isso daí, gente? Parece um barco. Né? E foi isso que eu medi, que eu tinha falado. Eu cheguei antes, peguei minha trena e medi. Esse barco tem de largura 2,30 metros. 2,30 metros é o equivalente a 4 cadeiras. Então você pega daqui da ponta, conta mais 3, 4 cadeiras. Essa era a largura do barco. Não é muito grande, não é? 2,30 metros de largura. E de comprimento, o barco tinha 8,60 metros. Que é mais ou menos daqui do púlpito de onde eu estou até a ponta do piano ali, 8 metros e 60, perdão, até a ponta do piano tem 4,60, então 2 vezes esse daqui. Era bastante comprido o barco, mas com uma largura um pouquinho pequena, não é? Vocês enfrentariam uma tempestade numa embarcação desse tamanho? Difícil, né, gente? Imagina só. Este barco, ou o que resta dele, foi encontrado quando houve uma seca muito grande lá na região da Palestina, e aí o nível do Mar da Galileia baixou. E ele foi encontrado por 2 irmãos em 1986. 2 irmãos israelenses que viram o barco submergindo da lama, perto da cidade de Magdala, no porto, perto da cidade de Magdala. A cidade de Magdala é onde morava Madalena, não é? Ou Maria de Magdala, não é? Então, Maria Madalena ou Maria de Magdala. E lá pertinho foi encontrado esse barco. Esses 2 irmãos israelenses
ficaram 12 dias escavando aquela lama para poder recuperar a estrutura do jeitinho que ela está aparecendo aí, e essa estrutura foi entregue para o Museu Igal Alon, que fica no Kibbutz Gnossar, em Genezaré, que é uma outra cidade onde Jesus esteve também. O barco está lá exposto nesse museu, não é? Agora a parte mais interessante. Estudos arqueológicos indicam, eles têm as suas tecnologias, não é? Para poder determinar a idade das coisas. Os estudos indicam que este barco tem uma idade aproximada de 2.000 anos. Esse é o barco que Jesus navegou? Talvez sim, talvez não, mas a certeza é que é um barco muito semelhante ao que Jesus navegava, não é? Então, Jesus e seus apóstolos estavam nesse barco, 2,30 metros de largura, 8,60 metros de comprimento, e Jesus dormindo lá na parte de trás do barco, como uma criança inocente, apoiando a sua cabeça num travesseiro. O que reforça que esse era um barco de pesca foram os achados junto com o barco ali no seu interior. Essa primeira setinha aqui vai mostrar pregos e anzóis de 2.000 anos de idade. A segunda setinha vai mostrar uma vasilha de cerâmica dos mesmos moldes em que eram encontrados em Roma no tempo de Jesus. Então não era difícil que os apóstolos tivessem uma vasilha dessa para levar pão, para levar alguma coisa ali para o barco, não é? E olha só, esse daí me deixa até emocionado de ver. Esse último aqui no cantinho é uma candeia. O que é isso? É uma lamparina. Uma lamparina a óleo, a azeite, igual a história da candeia e do alqueire. Não existia energia elétrica naquela época, não existia lanterna. As pessoas colocavam azeite lá dentro, um pavio na ponta dela, no biquinho, que parece um bulho, uma chaleira ali, não é? Acendia aquilo e ficava pegando fogo. Então, aquilo tem uma asinha atrás, né? A pessoa andava com aquilo, era assim que se iluminava à noite as casas, as ruas, enfim, onde as pessoas andavam lá. Tudo isso dentro desse barco achado por esses 2 irmãos israelenses. Muito interessante, na minha opinião, não é? Não sei se vocês concordam. Porém, o mais interessante ainda é a reconstituição que fizeram deste barco. Pegaram aquela estrutura, reconstituíram em madeira, e a gente vê essa imagem, então, que foi feita pelo Museu de Flensburgo, da Alemanha. Ele está lá na margem de um dos lagos da Alemanha, e tem as dimensões exatas do barco encontrado perto do porto de Magdala. Esse era o barco, ou um barco semelhante ao de Jesus no episódio da tempestade acalmada. Repito a pergunta: será que foi fácil enfrentar uma tempestade nesta embarcação? Difícil, né, gente? Olha só o tamanho dela, a profundidade dela, pequenininho, né? E as ondas batendo, a água entrando, o vento soprando. Foi essa a experiência dos apóstolos naquela noite junto com Jesus. O evangelista Marcos continua sua narrativa assim: inquietos, os apóstolos acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. Então Jesus lhes perguntou: por que estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vamos refletir um pouquinho sobre o que nós acabamos de ler aqui. Antes disso, não é? O vento parou e fez-se uma grande calma, então Jesus lhe perguntou: por que estavam com medo, vocês ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: mas quem é este a quem o próprio vento e o mar obedecem? Uma cena aí, não é, retirada da internet, mostrando Jesus acalmando a tempestade. Jesus convida os apóstolos para atravessarem o mar até a outra margem. Ele adormece na parte de trás do barco, na popa. As horas passam e começa uma tremenda e violenta tempestade. Jesus não se abala com aquilo, continua dormindo. Mas os apóstolos, terrivelmente assustados, apavorados, com a força do vento, a violência das ondas, o acordam gritando: estamos morrendo, o senhor não vai fazer nada, o senhor não se incomoda, o senhor não se importa que nós morramos? Jesus calmamente se levanta,
repreende o vento e ordena ao mar que se acalme. Faz-se então uma grande bonança e ele pergunta aos seus apóstolos: por que vocês estavam com medo? Eu estou aqui com vocês. Vocês ainda não têm fé? Nesse momento, os apóstolos, provando que realmente não entendiam ainda a grandeza de Jesus, a missão de Jesus aqui na terra, discutem uns com os outros. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? A gente percebe, não é? Que apesar de serem espíritos escolhidos por Jesus, tinham as mesmas dúvidas que nós podemos ter. Começando pelo fim do relato evangélico, como que Jesus conseguiu acalmar aquela tempestade? Jesus, segundo o Espiritismo nos revela, é o governador espiritual do nosso planeta. Em comunhão íntima com o pensamento de Deus, com a vontade do Criador, ele comandou a formação da Terra. Ele comandou a implantação das leis naturais aqui na Terra. Ou seja, ele sabe como funciona tudo. E quem sabe fazer alguma coisa começar, sabe fazer com que essa coisa se acabe também, termine, não é? Então, se uma tempestade começou, Jesus, através do seu poderoso magnetismo, sabia como fazer para que ela terminasse, para que o mar se acalmasse. Como diriam os jovens, simples assim, né? Para nós não é muito simples, mas para Jesus era muito simples. Brincadeira de criança fazer os ventos se acalmarem e o mar ficar sereno. Essa é a explicação, então, da tempestade acalmada pela ótica do Espiritismo e falando sobre os fenômenos da natureza. Mas isso é um fenômeno físico. O que me interessa é o ensinamento por trás disso. Jesus convidou seus apóstolos a fazerem uma travessia, a irem até a outra margem. Que lição que nós tiramos disso? Que ensinamento está oculto por trás deste episódio da vida de Cristo? Todo mundo que vive na Terra está protagonizando uma travessia. Que travessia? A travessia do nosso berço, do momento que nascemos, até o nosso túmulo, que vai ser a porta de entrada para o mundo espiritual. O local da nossa verdadeira vida, de onde viemos e para onde retornaremos ao final de alguns anos aqui na Terra. Todos nós estamos fazendo esta travessia, esta grande viagem. E durante esta grande viagem, os mais velhos hão de concordar comigo, porque são mais experientes, viveram mais, conhecem mais da vida. Quantas tempestades nós enfrentamos? Quantas? Já estou vendo gente aí balançando a cabeça. Não é? Quantas tempestades nós hoje estamos enfrentando? Não é uma, não. Né? Se algum meteorologista moral fosse fazer a nossa previsão do tempo, ele ia dizer que vem uma, vem duas, vem três, uma em seguida da outra. A nossa vida aqui na Terra parece uma corrida de obstáculos, né? Que a pessoa pula um obstáculo, dali a pouco ela nem toma impulso direito, já tem o outro. E ela pula o outro, ela pula o outro, ela pula o outro, até a linha de chegada. Às vezes, o atleta, quando pula um obstáculo, bate o pé, ele cai. Aí ele se levanta porque não pode ficar caído, não pode perder tempo. Cai, começa a correr de novo, toma impulso e pula o outro. A nossa vida aqui é assim, é um obstáculo atrás do outro. Por quê? Porque Deus, exercendo a sua infinita bondade e a sua infinita sabedoria, nos proporciona todas as ferramentas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento como almas de vida infinita como somos. Existe um ditado antigo que afirma que a necessidade é a mãe da invenção. Vocês já ouviram esse ditado? Se a nossa vida fosse um mar de rosas, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum obstáculo a superar, nós sairíamos dela no retorno ao mundo espiritual como chegamos. Porque é muito difícil, sem o desafio, alguém por conta própria ter a iniciativa de se aprimorar, de se desenvolver. No estágio
de evolução que nós nos encontramos aqui na Terra, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, nós precisamos dos obstáculos para nos empurrar para frente, porque senão ficaríamos acomodados. Chegará um dia que não precisaremos mais desses obstáculos, mas por enquanto ainda precisamos. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que diz que é na disciplina da usina que a água se torna útil produzindo eletricidade. É no calor do cadinho que o ferro derrete e dá sentido à sua existência. É no moinho que esmaga o trigo que o trigo se transforma em farinha para poder fazer o pão que sustenta a vida. Se nós perguntássemos, Emmanuel diz, ao trigo o que ele acha do moinho, ele ia dizer, é um horror, o moinho me esmaga, me tritura. Mas se não fosse isso, não teríamos o pão. Se nós perguntássemos a uma madeira o que ela acha do serrote, a resposta seria, é um vilão que me dilacera as fibras íntimas. Só que sem o serrote, a madeira não se transformaria em ferramenta, em móveis, em utensílios domésticos. O sofrimento da madeira com a serra, do moinho esmagando o trigo, faz com que eles sejam úteis, dá sentido à existência dessas coisas. Conosco, por enquanto, é assim também. As dificuldades vêm, o sofrimento vem para extrair o melhor que temos dentro de nós, não para nos fazer sofrer, mas para extrair o melhor. Nós precisamos dessas dificuldades ainda. Chegará um dia que não precisaremos mais, mas, por enquanto, essas ferramentas de lapidação são muito importantes na nossa trajetória evolutiva. Uma criança necessita de limites e de regras rígidas para poder se desenvolver. Podemos considerar que nós, como espíritos, estamos na infância espiritual. Precisamos dessas regras rígidas e dessa disciplina para entregarmos o melhor de nós. Se não tivéssemos dificuldades financeiras, se não enfrentássemos enfermidades, se não passássemos por problemas diversos de relacionamento, poucos de nós, repito, procurariam voluntariamente oportunidades de crescimento intelectual, moral e espiritual. Cada um de nós está aqui por uma razão diferente, por um motivo diferente. Alguns podem ter vindo apenas para aproveitar a apresentação musical que tem todos os domingos, para ouvir uma palestra edificante. Outros podem ter chegado buscando consolo, permitindo-se desanuviar o coração, buscando esperança. Cada um de nós tem um motivo para estar aqui. É muito comum na Terra hoje que as pessoas vivam conflitos íntimos diariamente e não expressem isso. Às vezes um rosto alegre, uma conversa descontraída, esconde por detrás disso um imenso sofrimento que a pessoa carrega em seu interior. As tempestades da vida, doenças, epidemias, desemprego, tudo isso vem contribuir para formar este mundo de expiações e provas que nós estamos enfrentando. Uma parte significativa da humanidade sofre por causa disso. Por quê? Porque foca a sua atenção somente no momento presente, se esquecendo de que nós somos espíritos imortais, vivendo uma travessia muito curta aqui na Terra. Muito curta. Por mais idade que a pessoa tenha, 100 anos, 110, 120, comparado à nossa vida espiritual, que é milenar, esse período em que vivemos aqui neste planeta é muito curto. Mas nós, distraídos com tudo que a matéria nos oferece, focamos a nossa atenção no aqui e no agora. E aí isso faz com que as angústias tomem uma proporção descomunal em nosso interior. Nós não percebemos que aqui é a passagem, que aqui é a viagem. Achamos que aqui é o destino final. Então, como nós valorizamos, por exemplo, demais o dinheiro, lamentamos quando ele nos falta. Por estimarmos absurdamente o poder, não nos conformamos em ocupar posições subalternas ou cargos mais humildes dentro da nossa vida profissional.
Para muitos, a beleza física é a coisa mais importante do mundo. E na hora que chegam as limitações naturais impostas pela idade, a pessoa passa a abrigar em seu coração uma tristeza, uma angústia, uma depressão, porque não aceita que o seu corpo não é mais como era quando jovem. Há companheiros que se julgam superiores aos demais, se julgam insubstituíveis. E quando adoecem, não se conformam em terem que ficar presos a uma cama, mesmo que isso seja uma condição momentânea e temporária. Os orgulhosos e os vaidosos não admitem não serem admirados, respeitados, obedecidos. Querem sempre ser o centro das atenções e, por isso, ao verem seus desejos frustrados, sofrem, se angustiam, vivem momentos de extrema tristeza e extrema decepção, porque estão sendo contrariados nas suas vontades. A grande verdade é que, infelizmente, a maioria dos seres humanos se esquece de que Jesus falou que o reino dele não é deste mundo. Se esquece de que Jesus falou que o maior entre os homens é aquele que mais serve. Jesus demonstrou isso durante a sua vida inteira e principalmente na cerimônia do lava-pés, ocupando a posição mais humilde de um servo mais humilde da casa. Jesus lavou os pés dos seus apóstolos. Por tudo isso, então, essas tribulações crescem no nosso interior. Elas nos engolem como se fôssemos um pequenino barco em meio a uma grande e violenta tempestade. A boa notícia é que nós temos alguém olhando por nós. Alguém que ao primeiro sinal de ajuda, ao primeiro pedido de socorro, está pronto a nos auxiliar. Esse alguém é Jesus. Jesus, que surge através da palavra de um amigo, da leitura de uma página de um livro edificante, de uma música que nós ouvimos e faz sentido para nós. Jesus pode surgir através de um conselho que recebemos, nos trazendo paz e esperança. Jesus surge em uma palestra espírita, em um culto evangélico, em uma homilia católica, desde que os oradores que fazem essas atividades estejam com seu pensamento sintonizado no amor que emana do Cristo. No Evangelho, Marcos nos conta que Jesus perguntou aos apóstolos: por que estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Por que nós temos medo diante das dificuldades da vida? Nós não temos fé? Temos. Tenho certeza que todos nós temos fé. Eu, vocês, todo mundo, não é? Mas aí vem uma pergunta. Por que Jesus usou aquela palavrinha? Vocês ainda não têm fé. Esses apóstolos conviviam com o mestre já há quase 3 anos. Já tinham visto curas, feitos incríveis, considerados miraculosos, que hoje o Espiritismo explica que não foram milagres, mas a aplicação do conhecimento de Jesus sobre o nosso corpo físico, sobre os fenômenos naturais, não é? Mas mesmo assim, eles duvidavam. Jesus fez essas perguntas aos seus apóstolos para fazer uma provocação. E aí eu pergunto para vocês, eu pergunto para mim mesmo: há quantos anos convivemos com Jesus? Não vamos contar as nossas encarnações anteriores, vamos focar a nossa atenção nessa, que é a melhor versão que nós temos. A nossa atual encarnação é a melhor versão do nosso espírito. Nós já fizemos muita coisa errada. Hoje, nós estamos aqui procurando nos educar, procurando crescer, procurando respeitar o próximo. Então essa é a nossa melhor versão. Há quanto tempo nós conhecemos Jesus? Não precisa fazer a conta: eu tenho tantos anos, eu comecei no Espiritismo, eu li o Evangelho, a minha família era religiosa. Não precisa. Por que não precisa? Porque André Luiz, através da psicografia do nosso queridíssimo e amado Francisco Cândido Xavier, no livro Agenda Cristã, vai dizer o seguinte: se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que deve fazer.
Eu acho que todo mundo aqui já tem 2 semanas de conhecimento cristão, não é verdade? 2 semaninhas. O André Luiz diz que com isso nós sabemos a saciedade, transborda de nós. Nós já sabemos o que fazer. O que nós temos que fazer? Seguir uma máxima que Jesus nos ensinou. Faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Essa máxima tem que ser o nosso roteiro de vida. Quem vive assim não vai ser surpreendido pelas tempestades da vida. E embora nós conheçamos o Evangelho já há algum tempo, às vezes nós podemos nos enganar, não é? E nós colocamos Jesus dormindo na popa do barco, na parte de trás. Nós relegamos Jesus ao esquecimento quando nós estamos saudáveis, quando nossa situação financeira está boa, quando o nosso emocional está equilibrado, e só vamos nos lembrar de Cristo na hora que a coisa aperta. Devemos convidar Jesus para participar da nossa vida sempre, esteja a nossa situação boa ou não. Porque quando nós metemos os pés pelas mãos, Jesus não se entristece conosco. Jesus não fica magoado. Jesus não nos abandona, muito pelo contrário. Como eu falei, ao menor sinal de pedido de socorro, ele surge para nos ajudar, acalmando os ventos da nossa vida, acalmando os oceanos de pensamentos contraditórios que nós temos e fazendo com que a bonança volte aos nossos dias. Porque Jesus é nosso porto seguro. Jesus é a bússola para a nossa existência. É o farol que ilumina nossos caminhos. Jesus é o bom pastor que não descuida de nenhuma de suas ovelhas. Ele é o único que pode acalmar as nossas tempestades íntimas. E o mais importante de tudo, ele nunca nos abandona. Tenham certeza disso. Acreditem nisso. Não foi à toa que no final da sua passagem aqui pela terra, depois da crucificação, depois que ele já tinha aparecido em corpo espiritual aos seus seguidores, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até o final dos séculos. Ele está. Então, eu falei que a gente veio aqui cada um por um motivo especial. Se você está sofrendo, se a angústia te comprime o peito, se teu coração está pesado, se tem alguém doente na sua família ou se você está doente, se a sua situação financeira não está boa, se você precisa desesperadamente de uma palavra amiga, busque Jesus. Ele está conosco. Ele sempre estará conosco. Vamos acreditar, porque Ele está. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma alegria estar aqui hoje.